Eu não posso esperar dela que ela também tenha a mesma habilidade que eu tenho ou a mesma forma de demonstrar amor que eu tenho. Eu não posso esperar isso dela, porque ela tem outras características. Isso. E aí quando a gente entende isso aí, os relacionamentos vão fluir muito melhores. Quando começa a ter o entendimento, é a frase que eu costumo usar, Renato, que nós somos perfeitos com as nossas imperfeições. Exato. E que assim como eu sou perfeito com as minhas imperfeições, você é outro ser humano perfeito com as suas imperfeições. E às vezes a gente pode até se complementar. Não é porque os comportamentos são diferentes ou porque as opiniões são diferentes que nós precisamos desenvolver uma guerra de quem tem razão, de quem é melhor, de quem pensa melhor, de quem age melhor. Acho que é por esse caminho. É entender que existe ali uma completude na própria falta. Exato. E quer ver uma coisa enquanto casal, que tu trouxe ali a questão do casal, e eu sei que é uma área aí que tu tem paixão em falar, em trabalhar com a questão dos relacionamentos, com o amor. Um ponto importante, assim, quando os casais eles passam a se conhecer, eu trago o meu exemplo enquanto casal, tá? Eu com a minha esposa, a gente sabe qual é o melhor para fazer aquela atividade ou tomar aquela decisão. Então, por exemplo, tem situações... vamos colocar assim, a minha esposa tem um perfil mais de dominância, mais direta, mais objetiva, muito rápida, extremamente dinâmica, algumas vezes grossa, uma interpretação minha, por conta desse dinamismo todo, né? Se o Sandro estiver me assistindo, por favor, reaja nos comentários. Reaja nos comentários. Então, tem essa parte aí. Então, eu sei que tem coisas que é pra ela. Agora, tem situações que tu precisa ter um pouquinho mais de serenidade. Quem vai tomar aquela decisão sou eu. Quem vai fazer. Ela é impulsiva, então tem situações que a impulsividade dela ajuda. Em outras, não ajuda tanto. Então, a gente entender isso aí em termos de casal também é um ponto bem importante. Renato, eu acho que é o maior desafio dos casais. Você trouxe agora um dos maiores desafios dos casais. É entender o mecanismo de funcionamento de um e de outro. Tem lá as linguagens do amor. Não trabalho diretamente com essa ferramenta, mas acho muito importante. Por exemplo, eu tenho uma linguagem do amor, que é o mecanismo pelo qual eu sinto o amor, digamos assim, no meu relacionamento, que é atos de serviço. Então, hoje o Santo tá de férias. Hoje, o primeiro dia de férias dele, ele começou limpando o banheiro de manhã. Porque ele sabia que eu ia ficar amorzinho. É muita inteligência emocional aí. Atos de... Eu sei como é. Grande abraço, Sandro. Então, assim, porque pra mim, eu recebo o amor de uma forma. E ok, que é através de atos de serviço eu realmente percebo quando alguém tá agindo em prol da nossa relação. Obviamente não é só limpar o banheiro, tá, gente? Mas eu dei um exemplo aqui, mas é o fazer. Pra mim, o fazer é muito importante. Porque eu faço. Eu consigo organizar todas as refeições, elas são equilibradas, eu consigo organizar, porque daí tem que ter uma dinâmica de ir no mercado para comprar aqueles alimentos, para saber qual é o menu da semana, e eu me preocupo comigo e com ele. Então, assim, para mim o fazer é muito importante. Ok. O Sandro, ele tem duas linguagens muito fortes. Uma são as palavras. Certo. Ditas ou escritas. Meu amor, se eu estiver errado, você pode falar aqui no chat também, tá? As ditas e as escritas. E o toque. Então, ainda hoje, né? A gente estava em casa o dia inteiro e falou, Kelly, eu vou tirar 30 dias só para ficar em casa. Meu Deus, eu vou enlouquecer. Né? Eu vou enlouquecer. Por quê? Ele tem esse mecanismo. Então, por exemplo, eu tenho um baú só de cartas e bilhetes. Eu nunca me esqueço que lá no início do nosso relacionamento fiz uma viagem, fiquei 10 dias fora, fui a Machu Picchu, e quando eu voltei, todas as portas e gavetas, todos os armários, cozinha, banheiro, quarto, tudo, tinham cartas, eu não tô falando bilhete escrito eu te amo, cartas escritas à mão, num papel colorido que ele comprou e escreveu e pendurou em tudo. Nós ficamos nesse apartamento depois mais vários anos. E vários anos eu achava bilhetes ainda dentro dos
dos lugares. E eu não sou assim, gente, porque é o meu ato de serviço. A gente só precisa reconhecer no outro. Ah, tu falou uma coisa que é perfeita, assim, ó. E é um ponto que eu, por exemplo, tá? Eu com a minha esposa, ela também ela é do ato de fazer, de dar presente. Então, ela tem isso muito forte, tá? Agora, eu tenho muito a questão daquele tempo de qualidade, sabe? Essa é uma questão forte minha. Então, eu sou uma pessoa que eu me dou em termos de escutar, tá com algum problema, vamos conversar, sabe? Então, eu tenho isso muito forte. Até esses tempos a gente estava conversando a respeito disso, porque senão fica uma cobrança, né? Eu não posso esperar dela que ela também tenha a mesma, e às vezes acontece, né? Que ela tenha a mesma habilidade que eu tenho, ou a mesma forma de demonstrar amor que eu tenho. Eu não posso esperar isso dela, porque ela tem outras características. Isso. E aí, quando a gente entende isso aí, os relacionamentos vão fluir muito melhores. Não vai ter aquela dúvida, será que fulano realmente me ama? Ou será... Porque daqui um pouco, se a pessoa é mais do toque, a outra já não é tanto, então, não ama. A pessoa não fala que ama. Então, não significa que ela não ame. Eu acho que a gente tem que dar uma calibrada nisso. Sim. Então, de vez em quando eu mando um bilhetinho. Bilhetinho não, né, minha mãe? Mais um aniversário, tal, tem uma cartinha, sei lá, ou tem um cartãozinho, porque eu não tinha, assim, não era a minha forma de comunicação, né? Embora eu fale bastante, que nem ele fala, eu falo mais com o homem da cobra, eu falo bastante, mas a minha forma de demonstrar amor é de um jeito e a dele é de outro. Quando a gente reconhece isso, é como você tá falando, a gente para de cobrar. Só que a gente pode se adaptar. Sim. Então, por exemplo, ele entende um pouco do meu mecanismo, então ele ajuda, ele faz umas coisas lá que eu fico bem feliz. Eu fico super feliz com várias coisas que ele faz. Então tá ótimo. Ele faz, ele fica feliz, só que ele quer que eu reconheça nele, né? Ai, que lindo que você fez, que bom. Enfim, ele faz porque ele sabe que isso vai me fazer feliz. Em contrapartida, eu também tento fazer alguma coisa, talvez numa escala menor, né, meu amor? Mas assim, sabe, eu nunca vou me aproximar a forma de ser dele e nem ele a minha. A mesma coisa tu e tua esposa. Perfeito. E nem é essa a intenção de uma relação. Não é tornar as pessoas iguais e idênticas. Não. Acho que a magia de um bom relacionamento é fazer com que as pessoas se compreendam como são seres humanos diferentes. Porém, a palavra que eu sempre uso, né, Renato? Compatíveis. Perfeito. E a compatibilidade não é de personalidade. É de ideais e expectativas. Então, a gente pode ser muito diferente. Eu e o Sam somos pessoas muito diferentes. Muito de personalidade. Assim, muito. É água e o vinho. Completamente diferente. Porém, nós temos as mesmas compatibilidades. Ou as mesmas não. Nós temos compatibilidades nas nossas expectativas de vida. Perfeito. Como a gente constrói o relacionamento. Que caminho que a gente quer seguir, o que a gente quer fazer. Então, desde lá dos primórdios, por exemplo, nós decidimos não ter filhos. Aliás, decidimos não. Eu já tinha decidido há muito tempo. Então, quando eu conheci isso, foi uma questão importante, que eu acho que é uma questão importante para todo mundo. Já desde cara, deixar isso claro. Quer ou não quer? Porque depois vem uma cobrança e vem pesada. E é algo que isso faz parte da essência da pessoa. Se ela quer, não quer, não quer. E tá tudo bem. A gente só precisa reconhecer e deixar isso claro. Então, essa, por exemplo, é uma expectativa que não vai ser quebrada nem a minha nem a dele, porque já ficou clara desde o início. Perfeito. Com relação a onde morar. É outra questão também, que nós somos livres, muito livres. Ninguém tem apego por aqui, por ali, por lá colar, por acolá, por lá colar. Entendeu? Eu já não tinha, ele também não tem. Então, quando a gente planeja mudanças, por exemplo, é uma aventura. A gente entra numa aventura. É uma coisa que a gente entra e vai, embarca naquela aventura, entendeu? A última mudança foi, aliás, uma aventura. Uma aventura. Os dois embarcaram na mesma aventura. Entendeu? Não foi uma coisa assim, porque você planejou, porque você queria, e agora olha só, porque foi um perrengue desgraçado a nossa mudança, tá? A gente não tinha nem onde morar quando a gente saiu do apartamento. Enfim. Então, assim, mas nós temos as expectativas de vida muito compatíveis, não são as mesmas, mas é muito fácil da gente entrar na compatibilidade. Sim, de moldar. É que nem eu falo a respeito de valores, né? Das coisas que a gente
que a gente tem como valores ali. A gente não vai ter valores iguais, mas tem aqueles principais que eles precisam estar alinhados. Senão, são expectativas, e aí, muita expectativa em algo que não acontece, frustração, enfim, então, eu vejo esse lado assim também, sabe? Também dos valores, sabe? É bem importante. Se tu tá te relacionando com alguém que tem valores completamente diferentes dos teus, e a gente não tá falando de perfil, mas de valores, fica bem desafiador o relacionamento. Muito. Sabe? Na realidade, Renato, tudo isso que a gente tá falando de relacionamento, a gente não fugiu da inteligência emocional. Não. Primeiro ponto, para quem quer ter um relacionamento legal com o outro, é ter um relacionamento legal consigo mesmo. Perfeito. E parte do pressuposto de reconhecer o seu mundo emocional. Entender as suas emoções, as emoções básicas, como você falou. Entender como é o seu comportamento, qual é o seu perfil comportamental. Pra gente ter um relacionamento com alguém legal, bacana, primeiro a gente precisa reconhecer. Perfeito. Reconhecer os nossos fantasmas, as nossas sombras, as nossas potências, as nossas fragilidades. É reconhecer. E eu acho que esse é um trabalho que eu digo que assim, é como atravessar um deserto. Ele é sozinho, é um trabalho solitário, é um trabalho que é feito, às vezes, exaustivamente. Não é uma coisa tão simples porque a gente fala, mas, pô, você tá nessa jornada há anos. Eu também tô nessa jornada há muitos anos. Eu acho que a gente começa esse caminho de autoconhecimento e a gente não sei que momento que isso para, assim, que momento que eu falo, agora eu sei tudo. Eu não cheguei nesse momento ainda. E assim, ó, eu acredito, o dia que a gente chegar nesse momento, a gente não tem mais muita função aqui na Terra. Então, porque se a gente chegou na perfeição, que aí a gente realmente, a gente tem possibilidade de evolução todos os dias. Todos os dias. E a nossa vida toda vai ser assim. A gente vai ter essa possibilidade aí.